Como é a separação entre gramática, expressões, vocabulário e construções? Vale desenhar? Pode fazer lista? Pode anotar a tradução? Onde é que eu coloco os phrasal verbs? Como deixar a anotação intuitiva para rever? Como não quebrar a ordem das anotações e estudos quando encontro outro conteúdo? Como fazer o highlight das dificuldades e o que destacar? Como lidar com um caderno caprichado? Como associar e linkar o que já sei com novas palavras? Mostrar na prática? Devo escrever tudo? Você coloca algum tipo de índice? Organiza por aula ou assunto? Os textos que você usa, você copia no caderno? Oh, no! Eu já me perguntei várias vezes qual que seria o melhor tipo de caderno, o melhor formato de caderno para estudos de idiomas, e hoje eu trouxe a resposta para você. Ladies and gentlemen, this is one of the most expected videos of this channel. E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é, de fato, um dos vídeos mais esperados deste canal, porque eu já fiz uma versão desse vídeo, tá? A primeira versão desse vídeo, que hoje eu já não considero a melhor é a que eu vou apresentar hoje pra vocês. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei meus estudos de inglês, justamente para que as suas anotações e o seu caderno te ajude, para que você aprenda mais rápido e que o seu momento de estudo tenha mais qualidade também. E sabe por quê? Porque a organização, gente, é essencial para você ter clareza nos seus pensamentos, para você não ficar sobrecarregando a sua cabeça de achando que você tem que lembrar de um monte de coisa. Você vai ver que isso vem a partir da prática. E claro, né, para você fazer as suas anotações de uma forma que fique mais fácil para você revisar e assim, literalmente, aprender a falar o inglês de forma natural para você ter independência na sua comunicação. E por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, eu também vou te ensinar a como desgrudar do papel e da caneta caso você tenha dificuldade a poder criar suas frases daqui. Por mais que a gente vá falar de anotações hoje. E para esse vídeo ficar bem didático, bem dinâmico e um passo a passo bem completo, a gente tem 7 partes diferentes. Mas antes de qualquer coisa, eu te convido a revisitar os seus hábitos e a separar o que é bom do que é vício. Então a gente já vai começar assim, ó, com um tema polêmico. Pode ou não escrever português no seu caderno de inglês ou de espanhol, de francês e tudo mais? Pode anotar a tradução ou não pode? A minha opinião é que você provavelmente tem escrito muito mais português do que você deveria. E eu vou te provar o porquê. No primeiro vídeo que eu fiz explicando sobre como ter um caderno de inglês, eu falei que não deveria escrever em português e muita gente não entendeu porque eu não mostrei na prática como isso funciona. E o que eu quero dizer é que a gente tem esse hábito de achar que é normal escrever o português ao lado do idioma que a gente está estudando por costume. Não que seja o melhor a ser feito. Se faz isso na escola, aí você vai pro cursinho tradicional, isso tem também, enfim. E preste atenção, eu não estou falando que a gente não pode traduzir. A tradução é natural do nosso processo de aprendizagem, é o primeiro momento de associação que a gente vai ter, o possível mais rápido. É normal pro nosso cérebro isso, tá bom? Então não estou falando que a tradução seja o problema. Eu estou falando que muitas vezes a gente só tem o costume de anotar inglês / português, sendo que não é necessário. E por quê? Porque a gente está acostumado com lista e já a gente vai falar sobre elas, mas a grande questão é que quando a gente sempre coloca a tradução ao lado da palavra, a gente não dá tempo para o nosso cérebro pensar, para ele recorrer àquela informação. É como se fosse uma muleta, um apoio, um engano a si mesmo. Porque você vai lá, você tem a dúvida, você volta às folhas do seu caderno, você bate o olho na palavra e na tradução, e você fala, lembrei, eu sempre soube, era isso aqui mesmo. Você fecha o caderno. Se você for tentar lembrar de novo, você não vai conseguir e vai voltar lá mais uma vez. A gente já falou da importância do Retrieval Practice, que é a técnica do lembrar, em outro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, que é sobre memorização, tá bom? Então eu te convido a refletir. Será que você realmente precisa anotar a tradução de tudo que você aprende ao lado da palavra em inglês, em espanhol, em francês, em italiano? I don't think so. Eu, particularmente, acredito que não. E vocês vão ver como que eu trabalho o vocabulário e como faz muito mais sentido através da aula inteira. E antes de deixar hate no vídeo, eu já vou deixar um spoiler aqui pra você que eu vou mostrar como eu faço. Eu não só estou aqui falando regras pra vocês, eu vou mostrar exatamente como é que isso funciona. Não usarei meu caderno de inglês por motivos de não tenho mais os meus cadernos de inglês, mas assim como você provavelmente sabe se você acompanha o canal, eu estou estudando espanhol. Então, vou mostrar na prática como que é o meu caderno de espanhol em todas as dicas que eu vou passar pra vocês. Então, para comprovar esse primeiro tópico da tradução ou não, eu quero mostrar meu caderno na parte de dias da semana. Será que eu tenho a necessidade de anotar qual dia da semana é qual, com a tradução do lado? Vamos lá, o que eu fiz? Eu basicamente coloquei os dias da semana na ordem, porque existe uma ordem para os dias da semana, é a mesma coisa de anotar números, existe uma ordem para os números, e através dessa ordem eu já sabia que dia era
qual. E aí, o que eu coloquei do lado? A tradução? Não, o que eu coloquei? Dicas que me lembrassem daquela palavra. Então, lunes, por exemplo, que é segunda-feira, eu coloquei aqui do lado Looney Tunes, que é uma coisa que eu lembrei, nada a ver, de segunda-feira. E que também é o dia da lua, então lunes é o que eu coloquei do lado. Eu não coloquei lunes, segunda-feira, entendeu? E martes, mesma coisa. Miércoles, gente, miércoles, eu não estava conseguindo lembrar de miércoles. Aí eu lembrei de... E foi isso que eu coloquei do lado. Falei, meu Deus, é o dia mais difícil pra lembrar. Pronto. Não ia esquecer mais. E aqui embaixo, logo na sequência, obviamente, já apliquei em frases. Então, o que eu penso sobre isso é que a tradução por si só não vai te ajudar. O que nós temos que criar são caminhos de associação. Isso somado com uma ordem minimamente lógica, coisas que fazem sentido pra você, e a gente já vai falar de mapas mentais, tá bom? É o caminho do sucesso. Agora sim, falaremos do nosso primeiro ponto da aula. Seu caderno de idiomas não pode ser uma cópia do material que você já tem acesso. E isso aqui é verdade, você pode considerar tipo assim, ó, proibido copiar coisa do livro, desnecessário copiar coisa do material, não precisa. Seu caderno não pode ser, inclusive, só uma cópia do quadro das anotações da professora, porque esse tipo de anotação, gente, não é tão útil feito parece, é mais um exercício de caligrafia. E eu gosto muito de pensar assim, cada caderno tem um objetivo claro e específico. Um caderno de desenho técnico, desenho industrial, não é igual a um caderno de idiomas, assim como não é igual ao caderno de uma pessoa que está cursando física. Então, seu caderno tem um propósito e tem um uso específico. O que eu acredito e defendo com todo o meu ser é que o seu caderno tem que ser algo orgânico. O seu caderno tem que ser um reflexo do que você pensa, do que você cria e das suas associações. Então, o caderno ele não é um calabouço de coisas para você não esquecer. Não, o seu caderno é um reflexo daquilo que você cria e, consequentemente, você pode fazer anotações para depois revisitar as questões que você mais tiver dificuldade. Então, a escrita, a sua anotação, é consequência do que você produz. E lembrando que você sempre vai falar primeiro antes de escrever. E aqui que entra o ponto que eu comentei lá no começo da aula sobre você se desvincular do papel e da caneta. A gente, infelizmente, cria esse vício de sempre criar frases primeiro no papel para depois trazer para a fala, sendo que a gente tem que fazer um movimento contrário. Falar, repetir, se dar tempo para pensar, falar e repetir e, por último, anotar. Mas sempre anotar. Então, como consequência, quero mostrar para vocês que cada página do meu caderno é diferente da outra, porque cada uma eu vou criar um caminho diferente de raciocínio. Olha só, eu estava estudando sobre ações do dia a dia dividido por períodos do dia. O que eu fiz? Descrevi a minha manhã. Certo? Fiz as marcações aqui dos pontos que eu acreditava que eram os mais importantes ou que eu vi que eu estava esquecendo e fiz a mesma coisa, ó. Aqui é amanhã, aqui tarde e noite. E aqui já era sobre falar sobre os meus gostos pessoais, então eu deixei de um lado as formas de falar que eu gosto, que eu curto, que eu amo, que eu aprecio, que eu me divirto fazendo as coisas, e do outro lado, como eu não gosto, eu não curto, não acho bacana, odeio, esse tipo de coisa. Aqui eu já tava falando sobre os substantivos contáveis e não contáveis, então eu coloquei quais são exemplos de cada um deles, montei as perguntas e depois respondi, porque pra mim foi o que fez sentido na hora de fazer. Ponto número 2. Além do caderno ser um reflexo do que você pensa e do que você produz, o caderno também é um reflexo da sua estratégia de estudo. Assim como você pôde ver nesse exemplo que eu acabei de dar, cada dia eu estudo uma coisa específica. E claro que não é só um dia, às vezes eu passo 2, 3 dias no mesmo assunto. E isso porque é a minha estratégia de estudo. Eu sei o que eu estou estudando hoje e eu sei o que eu vou estudar amanhã. Então eu tenho a tranquilidade de ficar esse tempo que eu acho necessário. E se eu sentir a necessidade de aumentar, eu aumento também, porque eu sei que vem depois. E cada coisa no seu tempo. Vai ter conteúdo que eu vou ter mais facilidade, vai ter conteúdo que eu vou ter mais dificuldade. Mas o mais importante é essa paz de espírito de saber qual é o próximo passo. E eu sei que essa é uma das maiores dificuldades de muitas pessoas, de não encontrar as anotações, porque cada dia estuda uma coisa, mas é uma coisa aleatória. Isso se a pessoa só estuda uma coisa no dia, porque tem muita gente aí, sabe? Que quer assistir 3 vídeos por dia, estudar 3 assuntos completamente diferentes e querer que aquilo faça sentido. Não vai fazer. Não adianta ir com muita sede ao pote e acabar misturando tudo. Hold your horses. E isso vai na direção oposta do que eu acabei de falar. Isso só traz ansiedade, você sente que você não tá evoluindo, seu caderno fica uma bagunça e é tudo um caos. E por quê?
porque você está focando na quantidade de assuntos que você estuda e não na qualidade de tempo e de prática que você dá para cada um deles. Trouxe verdades. E vocês vão ver que vários pontos que eu vou comentar sobre o caderno estão intrinsecamente relacionados com a estratégia de estudo, porque não tem como separar uma coisa da outra. Mas claro que se vocês quiserem que eu faça uma aula somente sobre uma estratégia de estudo bem completa para vocês, comenta estratégia aqui embaixo para eu saber que você quer essa aula. Mas você vai ter bastante dica aqui nesse vídeo também. Então a minha dica é: foque em um assunto por vez, respondendo as suas dúvidas daquele assunto antes de dar o próximo passo. Sabe por quê? Isso é que vai fazer com que o seu estudo de inglês seja sustentável. Ou seja, você estuda hoje, você estuda amanhã, você pratica, você sente a sua evolução, você sente vontade de estudar mais, de aprender mais, e uma coisa vai levando a outra, e a outra, quando você vê, você já está estudando inglês com constância, legal, com uma frequência bacana há muito tempo. Mas não adianta ficar no caos. O caos não é sustentável. E é assim que você vai ter mais direcionamento, inclusive nos seus estudos. Não só o seu caderno vai ficar mais organizado. E eu já fiz uma aula sobre um plano de estudos de 12 meses, que eu também vou deixar aqui pra vocês e na descrição do vídeo para vocês usarem como base. Então aqui, inclusive, eu já respondo essa questão de como associar o conhecimento antigo com o novo. Você tem que responder as suas dúvidas. E é através dessa conexão que você cria associações e o seu conhecimento fica mais pesado. Com isso, criando raízes. Ou seja, você memoriza e com isso não fica esquecendo tudo o tempo inteiro, porque as coisas estão todas conectadas. Não tem como desgrudar. Então, primeiro, eu tenho que aprender sobre comidas, o que eu como no meu café da manhã, antes de querer saber o que eu vou pedir num restaurante quando eu for viajar. Qual que é a realidade? Qual que é a proximidade? Primeiro o mais simples, pra gente poder ter dúvidas e responder as dúvidas, pra gente poder ir pro mais complexo. Um passo por cada, um assunto por dia. Lembrando que em uma aula, em um vídeo, a gente geralmente consegue manter a atenção durante só 18 minutos. E a gente precisa treinar esse foco e essa concentração, porque cada dia parece que a gente tem menos foco e menos concentração. Então dá uma desacelerada aí, respira fundo e foca na qualidade dos seus estudos. Um assunto por dia. Lembrando que um assunto pode durar 2, 3 ou mais dias e tá tudo bem. Ponto número 3. O seu caderno não pode ser uma sequência de listas. Sabe por quê? Já fizeram isso por você aqui, ó. Gostou? Isso também inclui outra coisa que pode ser polêmica. Eu não sou a favor de você sair dividindo o seu caderno em isso aqui é substantivo, isso aqui é adjetivo, isso aqui é verbo, isso aqui é phrasal verb, isso aqui é expressão, isso aqui é aquilo, lá. Porque não tem como você montar esse quebra-cabeça desse jeito. Não tem como. É como se você falasse assim: quer saber de uma coisa? Eu quero montar esse quebra-cabeça. Então eu vou colocar as peças roxas no meu quarto, as laranjas no banheiro, as amarelas ficam na sala e as cinzas na cozinha. Vai dar certo, né? Esse quebra-cabeça. Show! Me diz uma coisa, como que você vai criar frases se cada pedaço da sua frase tá em um lugar diferente? Por que a gente quer complicar o inglês, né? E gente, já fizeram lista, a gente já tem tanta lista por aí. Tanta lista. Isso que eu tô falando no caderno, né? Mas tem gente que gosta de ter uma lista no celular, no bloco de notas, aí também tem aquele grupinho dele sozinho no WhatsApp e manda lá também, e anota no caderno, e anota no bloquinho de notas, e taca não sei o que. Aí é um monte de lista, tem um monte de lugar aleatório que você nunca mais vai encontrar. Verdades necessárias, né, gente? Vamos combinar? E outra, não adianta você achar que você vai aprender uma palavra só por anotar ela sozinha. Você não vai só anotar a palavra, você tem que anotar uma referência, uma frase, um sentido para aquilo. E não só anotar, você tem que falar antes, igual a gente já falou no outro ponto. E não tem problema se você quiser levantar um vocabulário inicial. Veja essa diferença que eu estou falando. Eu não estou falando de listas aleatórias, é levantamento de vocabulário específico para a formação de frases. Nesse sentido, tá tudo bem. Então vamos dizer que, mais uma vez, eu vou falar sobre o meu trabalho. E eu quero falar os objetos que eu uso no meu trabalho ou as ações que eu faço, que eu realizo no meu trabalho. Você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que procurar por essas palavras. Mas a anotação disso não será em listas. Olha só que interessante. Seu vocabulário tem que estar em frase. Em frase, em frase. Vamos falar de situação de restaurante? Então tá, como é que eu vou pedir um cardápio? Como é que eu vou pedir um guardanapo? Como é que eu vou pedir um canudo? Como é que eu vou pedir um garfo, uma faca? Tem frases que estão relacionadas com isso. Você não quer saber só a palavra, você quer saber a frase, a aplicação. E digo mais, vão um passo além. Gente, eu não acredito que essa aula é aberta, gratuita para todo mundo. Olha isso! Você não vai só anotar uma palavra, você vai associar ela com uma ação. Ou uma ação com um objeto. Sempre tem que ser assim. Nunca é uma informação solta, sozinha, que nem a lua lá.
Nem a Lua tá sozinha, a Lua tá com a planeta Terra, certo? Então é sempre junto. E aí, toda hora que você sentir vontade de fazer uma listinha, você vai lembrar disso aqui, ó. Dicionário. Aqui é uma lista incrível. Incrível. Vocês estão vendo que nesse contexto a tradução ali, colocar inglês, português, espanhol, português, francês, português, não se faz tão necessário? Porque olha só, inclusive eu penso numa palavra bem específica que é adereço, que é molho de ensalada, né? Que é molho de salada em espanhol. Olha aqui. Mais uma vez, gente. Frase adereço. Ponto número 4. Anote para valer, anote o que você quiser, da forma que você quiser e da forma que você achar mais adequada. Anote. Não vai me fazer as listas, né? Eu tô aqui tentando falar disso também, mas enfim. Não importa se você prefere usar marca-texto, caneta, quais cores de caneta, lápis, você que sabe. Se você vai circular, se você vai sublinhar, se vai ter cor para as coisas ou não. E a realidade é que você vai saber o que funciona melhor para você a partir de teste. Eu mesma já fiz vários e mudei no meio do caminho. E eu descobri que, na verdade, eu tenho que fazer a anotação da forma que eu sinto naquele dia, porque eu não consigo manter muito o padrão das minhas anotações no sentido das minhas marcações. Eu tava usando no começo uma cor para cada coisa, mas depois o trem desandou e eu achei até melhor, porque visualmente fica mais fácil de encontrar as informações no caderno. E eu escrevo tudo no meu caderno de caneta. Eu não gosto de escrever com lápis porque pra mim fica com pouco contraste. Eu sou míope, então eu gosto de ver o azul no branco, entendeu? E aí pra fazer as marcações eu sublinho, eu faço círculos, eu faço com marca-texto também, tá tudo certo. E é claro, né, gente, a escrita auxilia na memorização e eu não sou a primeira pessoa a te contar isso. E aí você vem e vai deixar aqui nos comentários, mas Camille, pode digitar? Claro que pode digitar, é melhor você digitar do que você não escrever em lugar nenhum. Mas podendo escrever, melhor. E sabe por quê? Porque escrevendo você tem mais liberdade de fazer o seu mapa mental. Igual eu até brinquei agora, né? Que eu falei, eu sei onde que tá adereço, vai, volta aí que eu sei onde que tá. Por quê? Porque eu lembrei que essa palavra foi difícil de eu memorizar e eu fiz uma marcação nela. Então anote frases, referências, contextos, faça suas marcações e digo mais. Em espanhol, eu não estou sentindo tanta necessidade de escrever a pronúncia das palavras, né? Porque a pronúncia é muito literal no meu ponto de vista, né? Quando eu estudei o alfabeto e eu comecei a praticar bastante meu listening, pra mim é muito cru. A pronúncia no espanhol é muito crua, muito fácil de entender. O que você lê é o que você fala, literalmente. Melhor do que o português, inclusive. Por conta do que o português ainda tem os acentos e tudo mais. Mas quando eu estava estudando inglês, eu lembro exatamente de escrever com parênteses, né, do lado, eu puxava uma setinha, enfim, para escrever a pronúncia da palavra, quando ela era difícil para mim, da forma com que eu entendia, né? Muitas pessoas perguntam sobre o International Phonetic Alphabet, que é o nosso IPA, né? E você pode aprender o IPA e tudo mais, mas eu não acho que é tão fácil, tão prático, e para quem tá começando a estudar idiomas, eu também não acho que é uma coisa, sei lá, tão orgânica assim, sabe? Eu acho que é mais para quem tá no nível intermediário. Então escreva a pronúncia das palavras como você entende. Isso é muito importante e isso entra aqui no sentido de anotar o que você quiser e anotar o que você sentir a necessidade. O caderno é para te servir. O caderno não é uma obra de arte. O caderno é para te servir. Agora, caso você seja super caprichoso, caprichosa, aí tudo bem. Não é o meu caso. Então, por exemplo, a palavra schedule para mim era muito difícil no começo. Então, ela é escrita de uma forma e do lado eu escrevi ali schedule, da forma que eu entendia. Vai, mesma coisa para table, né? Se você tem dificuldade, você escreve a palavra como ela é e do lado você coloca table. É isso. Então, vamos de exemplos. Tem um dia aqui bem interessante que vai ser legal de vocês verem as minhas marcações. Que foi esse dia aqui. Fiz um textinho e depois eu voltei para corrigir esse texto. Eu falei, bom, vamos ver agora eu lendo o que eu fiz, né, revisando o que eu fiz, se tá bacana. O que aconteceu? Tinha coisa errada, tinha informação que eu achei importante destacar, outras palavras que eu não tava certa ainda de como usar, que eu tinha que levar pro meu post-it. A gente já vai falar de post-it, mas eu também expliquei isso sobre a técnica de memorização naquela outra aula que eu já indiquei, então fica aí a dica. Enfim, várias marcações diferentes. Então em amarelo eu marquei hermoso e guapa,
né? Que é pra falar bonito e bonito. Marquei a expressão son parecidos com os meus, então pra falar que alguma coisa é parecida com os meus, os olhos deles são parecidos com os meus, o cabelo, enfim. Por exemplo, marquei sonrisa, que é sorriso em espanhol, que é no feminino. Marquei canoso, que é careca, que eu achei uma palavra super interessante, canoso. Enfim, palavras diferentes. E marquei em vermelho as correções como se fosse uma professora. A professora se autocorrigindo nesse caso. Aqui nesse dia também fiz marcações em roxo de palavras novas ou diferentes. Então, se tarda é se leva, né? It takes não sei quanto tempo para você chegar lá. Gasolineira, que é posto de gasolina, que eu achei maravilhosa essa palavra e estava difícil de lembrar. E aqui também, quando eu estava estudando um pouco mais sobre rotina de alguns períodos ou frequência, então marquei los miércoles, porque em espanhol sempre vem no plural, né? Teoricamente é sempre com L, S no final, e coloquei los miércoles para falar que são todas as quartas-feiras e não el miércoles. Hasta, que é até. Los fines de semana, também, que é uma marcação específica que eu precisava. Durante a semana, também, durante a semana. Enfim, gente, vocês entenderam. É só pra confirmar uma coisa rapidinho, você já se inscreveu no canal e já deu seu like, inclusive deixou seu comentário, né? Porque eu vou falar uma coisa, vale a pena, gente. Olha, esse canal a gente se esforça pra entregar sempre uma coisa super legal, super didática, super prática pra vocês. E olha, eu peguei meu carro, eu dirigi por 30 minutos só pra vir pra essa locação, pra esse lindo parque no pé do Hollywood Sign. Então, por favor, sabe? Eu conto com a sua ajuda. Ponto número 5, vamos falar sobre post-its? Vamos! Use post-its para adicionar conteúdo em um assunto que você já estudou, adicionar uma atividade caso você sinta necessidade de revisão, para você colocar atividades de desafio e também conclusões. E aqui a gente tá falando mais de gramática, tá bom? Diferença, quando eu vou usar uma coisa, quando que eu vou usar outra, porque isso e não aquilo. Gente, eu sou a louca do post-it, mas eu não deixo meu caderno virar uma festa junina, assim, ó, cheia de bandeirinha colorida pra tudo quanto é lado, porque senão ele perde o quê? A eficiência, né? Fica tudo colorido, tudo destacado. O que é importante? Nada. Então o que eu faço, na verdade, é que eu deixo um pedaço de papel ou um post-it do meu lado ao longo dos meus estudos, caso eu tenha alguma dúvida que não é relacionada com o assunto que eu estou estudando. Então eu pondero, falo, nossa, é muito importante eu saber isso aqui para continuar o meu estudo, ou eu posso seguir e depois eu volto nesse assunto, né? Então eu faço essa anotação para não esquecer da minha dúvida e depois eu volto nele. Mas você pode usar o post-it de todas as formas que eu acabei de falar para vocês. E um exemplo disso foi aqui na aula de números, que eu escrevi os números, porque a escrita é bem diferente, né, do português em alguns casos, então eu escrevi. Mas eu observei quando eu tava falando no meu telefone, a minha idade e tudo mais, quais eram os números que eu tava travando mais. Então eu peguei um post-it, anotei esses números e fiz várias combinações. Então eu coloquei meu número de telefone, eu coloquei meu endereço, eu coloquei meu aniversário, eu coloquei meu CEP, eu coloquei tudo aqui em números e focando naqueles também que eu tava com dificuldade. Então eu deixei aqui no post-it. Por quê? Meu caderno todo já tava com anotações. E eu não queria colocar esse assunto lá no final, porque era só uma atividade, então eu coloquei ele aqui. E aqui também, ó, falando sobre rotina, me deparei com a questão dos pronomes. Vai vir antes ou vai vir depois do verbo, né? E aí eu coloquei o post-it aqui também. Mais uma vez, conclusões. Mais uma vez, exercícios de horas. Então eu coloquei várias horas aqui. O post-it não tava no caderno, tá? O post-it tava fora do caderno. Aí eu pegava o post-it, olhava os números, falava em voz alta e depois que eu fiz a atividade, daí eu colei ele aqui. Aqui também formei outras perguntas, outras frases relacionadas que naquele dia, do primeiro dia da aula, eu não tinha pensado. No segundo dia eu pensei. Para não tirar da ordem aqui que eu já tinha feito outras anotações, eu fui e coloquei um post-it. Gente, isso aqui é o suprassumo da organização. Se você não estiver gostando dessa aula, eu não sei de que aula que você vai gostar, sinto muito. Ponto número 6, esse aqui é polêmico também. Não tenha dó do seu caderno. Eu já falei que o caderno tá aí para te servir, não é verdade? Eu não tava mentindo. Sabe por que você tem que pensar assim? Porque você lembra dos seus cadernos da escola e você não usava os adesivos e você não dava os seus adesivos pra ninguém e ninguém usou nunca aqueles adesivos. Provavelmente você nem tem mais esses cadernos, mas aonde quer que esses cadernos estejam, aqueles adesivos não estão mais com cola. Ou seja, do que adiantou ele ficar todo bonitinho ali se você não soube usar? Provavelmente você teria sido muito mais feliz usando seus adesivos. Então seja feliz, esteja livre para usar e abusar do seu caderno da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Sei lá, gente, eu acho que acaba que esse negócio de a cultura do visto do caderno, eu acho que a gente não usa os cadernos direito por conta disso. Eu posso estar falando besteira, sei lá, mas é assim que eu sinto no momento. Porque minha professora não gostaria de dar visto nesse meu caderno, gente. Eu sou professora. Mas assim, eu sou orgulhosa desse caderno porque eu sei que eu sei usar ele muito bem. Então assim,
Tá bonito pra quem? Tá bom pra quem? Eu tô brincando, tá? Você tem que fazer o caderno bonito pro visto da professora, mas o seu caderno de inglês, que é só seu, você faz o que você quer. Então, assim, eu sou zero apegada à estética, como vocês provavelmente já notaram nesse ponto, né, do campeonato, nessa altura do campeonato, mas é um caderno que eu sei me encontrar, eu sei navegar. E agora, nesse momento, eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço a divisão espacial da folha. Você achou que eu não ia falar disso? Até sobre isso nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá? Vamos! E eu tô falando isso aqui brincando com vocês hoje é porque eu já fui a pessoa paranoica com o caderno um dia, sabe? Eu anotava as coisas na escola, chegava em casa, arrancava as folhas e passava tudo a limpo. Não recomendo. Sem tempo, irmãos. Então, olha só, o que nós temos? A gente tem o espaço das linhas, certo? Então você vai usar essas linhas como você deve usar as linhas do caderno. Mas no meu caso, esse aqui tem uma margem do lado esquerdo. É aqui onde eu coloco a data. Tá? Eu nem gasto linha pra colocar data, porque um assunto vai emendando no outro. Lembra que eu falei que as coisas vão ficando pesadas pra criar raiz? Então, nem gasto com isso. A data fica aqui no cantinho e eu uso da primeira até a última, eu até passo da última linha. E aqui em cima eu deixo em branco, por quê? Esse espaço em branco eu uso para fazer complementações, para adicionar mais vocabulário, mais exemplo, mais coisas se eu sentir necessidade. Ah, e um caso interessante, né? No espanhol tem a diferença do tu com acento e o tu sem acento. E aí eu coloquei aqui em cima essa diferença para destacar. Então veja, tem a ver com o assunto que eu estou estudando, mas é uma dúvida que me pintou. É um assunto complementar. Eu não vou parar aqui a anotação para colocar isso aqui, eu vou destacar ele lá em cima. E mesma coisa para frase negativa, eu coloquei logo aqui, ó, em vermelho. Para frases negativas é só colocar o no. Olha aí, o no. O no. Ah, e um outro pedaço legal aqui foi na hora que eu comecei a perceber que eu tava usando o português para falar espanhol. Então eu separei esses verbos, né? Então, ao invés de eu tava falando compreender, ao invés de compreender, compartilhar, ao invés de compartilhar, enfim, então eu destaquei esses verbos também aqui na parte de cima do caderno. E uma coisa que você já deve ter percebido é que eu uso caixas ou balões para trocar de assunto, né? Tipo, ao título, pá, eu coloco numa caixinha ou em um balão antes de trazer os exemplos. E o nosso último ponto, mas calma que a gente ainda não terminou, é não tenha folhas soltas. Por quê? Toda anotação que você sentir a necessidade de fazer, ela tem que estar endereçada, ela tem que estar colada, ela tem que fazer sentido com outra coisa, senão ela é um novo assunto a ser estudado e não uma folha solta por aí. As suas anotações têm que ser direcionadas, objetivas, claras. Tudo bem, guys? Então, bom, eu acredito que através dessa explicação toda eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Lembre-se, cada passo é um passo. Você vai descobrir muito também a forma que você gosta de lidar com o seu caderno com o uso. Tudo que eu tô falando com vocês é o que eu tenho de experiência. Eu tô no meu segundo idioma, esse sistema tá super funcionando pra mim. Assim como eu falei, nós estamos em junho, eu comecei a estudar em fevereiro. Meu caderno é assim desde o princípio. Meu caderno de inglês também era dessa forma. Então eu te convido a testar, a organizar o seu caderno de inglês dessa forma a partir de agora e depois você me conta o resultado disso, se tá funcionando pra você ou não. Então acho que só uma das questões que eu não respondi é, eu não tenho um índice específico para o meu caderno, porque eu sei a ordem que ele segue, porque é a mesma ordem do meu curso de inglês, que é a mesma forma que eu estudei inglês, então por isso eu não tenho necessidade de ter um índice, mas você pode ter um índice, não tem problema. E a mensagem mais importante que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, vocês viram que não tem separação entre gramática, vocabulário, isso e aquilo. Nós vamos por temas, e adivinha? Quando você for falar com as outras pessoas, você não vai querer ir buscar no seu caderno alguma coisa relacionada à gramática. Você vai querer se comunicar. E nada melhor do que organizar dessa forma os seus estudos, através de temas específicos. Lembre-se que nós estamos agrupando, associando, multiplicando, criando várias conexões diferentes do nosso conhecimento para que ele crie peso, crie raiz e assim não solte, para você não esquecer aquilo que você aprende. Nós estamos aqui para focar na qualidade do seu processo de aprendizagem e não simplesmente em consumir conteúdo e não chegar em lugar nenhum. E com esse passo a passo eu tenho certeza que você não vai ficar estagnado nos seus estudos, o seu caderno não vai ficar uma zona, não vai ficar bagunçado e você vai se libertar dessa ideia de achar que o caderno de inglês ou é lista ou é lista. Isso sim, senhoras e senhores, é uma aula sobre como ter, organizar e manter um caderno de inglês ou de espanhol ou de qualquer outro idioma que você queira. Eu tenho certeza que para línguas que são próximas com o que nós estamos acostumados e que são, assim, né,
com o mesmo alfabeto que o nosso, dá pra gente usar isso, tá? Agora, pra outros idiomas eu já não tenho certeza, porque eu ainda não testei. E claro, né, se você ficou nesse vídeo até o final, você vai deixar, sabe qual emoji aqui embaixo? Aquele do caderninho amarelo. Deixa aí embaixo pra eu saber que você ficou no vídeo até o final. E me conta, gostou dessa aula? Fez sentido pra você? Você vai testar essa nova forma de organizar o seu caderno? Qual que foi a dica ou o tópico que mais fez sentido pra você e você falou assim, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso antes? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, ative o sino de notificações pra você não perder nada por aqui. E a gente se vê no próximo. Guys, thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye! Mas é claro que você sabe que é muito importante ter hábitos bons para que a gente possa estudar inglês, melhorar a nossa qualidade de vida, fazer uma alteração, uma mudança, uma transformação 360 na nossa vida, né? Então por isso eu sugiro que você assista esse vídeo aqui sobre 5 hábitos fundamentais para alcançar a fluência no inglês. Te espero lá! Meu Deus, que peso! Vai ficar com 50 horas essa aula. Senhoras e Oi, vizinho, tudo bom? Estão vivos?